Se você não vence os seus gigantes internos, você nunca vai governar coisas grandes externas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Abrimos o nosso terceiro jejum dos projetos de conquistas. Mais um dia de consagração, consagrando os nossos projetos, consagrando os nossos planos, e com a certeza de grandes definições, grandes respostas para o nosso domingo. Vamos lá. Diga comigo, então entrei em teu santuário. Não faz muito tempo, Deus nos trouxe uma mensagem como esta, mais ou menos com o mesmo direcionamento. E como sempre digo, a palavra ela sempre chega com revelações novas, direcionamentos novos. Eu vou dizer uma coisa muito importante a você, não sei o quanto você sabe da palavra, ou quanto você acha que sabe. E quando você achar que você sabe, porque você já teve algum resultado através dela, saiba que você está num lugar perigoso. Por quê? Porque Deus não muda, mas Ele se move. E Ele está se movendo o tempo todo. Ele está nos direcionando o tempo todo. E muitas vezes, por acreditarmos, você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Sabe? Porque um dia ele fez algo que funcionou. E aí Deus mandou ele fazer, mas de uma forma diferente. Deus estava subindo, elevando o nível dele. Não era para ele bater na rocha, mas como ele já tinha batido e funcionou, Deus estava subindo o nível, que agora era a hora de falar. Então ele vai e bate na rocha. Ignorou a direção de Deus. E aí, o Senhor disse, você deveria ter me honrado. Nós subimos o nível. Bater é uma coisa, falar é outra, e nós chegamos ao ponto de falar. Falar e as coisas acontecer. Falar e a água da rocha sair. Falar e mudanças acontecerem. E quando você não entende isso, porque é muito comum, eu já sei, as pessoas mais fracassadas são essas. Eu já sei o que fazer, eu já conheço a Bíblia, aí que você está enganado. Porque ela se renova a cada dia. Então, inclusive, eu gostaria muito, quem puder, e quem tiver interesse, vai para a mensagem de sexta-feira, vai para a mensagem que eu postei na sexta, falando sobre, nós começamos esse propósito, falando sobre criar o futuro, e como é que nós criamos o futuro? Para quem estava e para quem lembra, como é que nós fazemos? Como é que nós criamos o futuro? Profetizando. Profetize, crie o seu futuro. E aí uma das referências que o Espírito Santo nos trouxe foi justamente a referência do vale de ossos secos. Então, o Senhor leva Ezequiel ao vale e manda com que ele comece a profetizar sobre aquele vale. E aí,
Observe que o vale era um vale gigantesco, somente com ossos. Era um exército. E um exército, possivelmente, que estivesse sido morto, talvez em guerra. Então, quando acontece algo dessa natureza, cabeça está para um lado, corpo para o outro, perna para um lado, braço para o outro. Em muitas situações. E o texto diz o seguinte, que quando ele começou a profetizar, houve um barulho tão forte que fez tremer o lugar. Houve um grande rebuliço no lugar. E naquele rebuliço, os ossos começaram a se encaixar. Diga comigo, os ossos começaram a se encaixar. Então presta atenção. Os ossos começaram a se encaixar, vinha de todos os lados. Imagina, o som fez estremecer o lugar. Aquele lugar estava debaixo de um império de morte. Então, consequentemente, aquele lugar que a atmosfera era de morte, então começou o movimento, uma atmosfera pesada, e os ossos se juntando a ossos. Aí, ele diz assim, enquanto eu, diga a palavra comigo, enquanto eu profetizava. Então, presta atenção, primeira coisa, um rebuliço. Eu disse assim, olha o texto, olha o título que eu dei e presta atenção. Um rebuliço começou a acontecer, ao título, um rebuliço, diga comigo, um rebuliço é necessário. Só que aí que está o problema, quando você não tem discernimento, quando você não tem visão, no rebuliço você vai parar. Você vai parar porque no rebuliço, o rebuliço começa, o que está fora do lugar, começa a ser colocado no lugar. Então, casamento, corpo e cabeça, está fora do lugar. Casal está para um lado, cabeça para o outro, corpo para o outro, cabeça para o outro, marido para um lado, esposa para o outro. Tem gente que está tudo fora do lugar, tem vida, tem negócio, tem vida financeira, mas está uma bagunça, está um caos, está tudo errado. Aí começa as coisas se encaixarem, começa as coisas se movimentar. E aí tem gente que diz assim, não, está piorando, eu vou parar. Por quê? Parece que as coisas estão piorando, está virando de ponta cabeça, então eu vou parar. Para e continua debaixo do regime de morte. Só que a grande maioria para mesmo, por não entender como funciona. E aí para num estágio que fica pior, por quê? Enquanto ele profetizava, aí a primeira coisa que se formou, diga comigo, tendões. Eu estava dizendo, alguém já teve um tendão ou um ligamento rompido? Já teve ou não? Quem já teve? Levanta a mão. Alguém já teve o ligamento da perna rompido? Já teve ou não? Por exemplo, quando eu rompi da minha perna, essa perna é rompida. Era, pelo menos. Quando eu rompi, eu caí no chão. Quando rompeu, eu caí. E não ficava em pé. Não conseguia ficar de pé. Então, enquanto ele profetizava, formou-se os tendões. Tendões é para ligar osso a osso. Ligamentos é para ligar osso a osso e músculo. Então, aí ele continuou profetizando. Quando ele continuou profetizando, se formou carne e músculos. Diga comigo, carne e músculos. Por quê? Como é que você consegue movimentar, como é que você consegue ter mobilidade, como você consegue ter forças sem carne e músculo? Que é uma expressão que nós usamos para vocês continuamente. Se você não tiver uma musculatura forte espiritual, você não suporta o peso da bênção. E o dia que Deus colocar uma bênção pesada sobre você, esses ligamentos são fracos, a musculatura é fraca, vai te arrebentar. Você não tem musculatura forte. Você não tem ligamentos preparados para isso.
Ele continuou profetizando, e conforme ele continuou profetizando, então se formou, diga comigo, a pele. Imagine o corpo, a carne sem pele. Quando nós machucamos e usamos aquela expressão assim, está em carne viva, você não suporta tocar. Não é verdade? E se você deixar algo em carne viva, você está correndo um sério risco. Porque bactérias vão se assentar ali. Para que serve a pele? Para proteção, diga comigo, proteção e sensibilidade. Como é que você sente que alguém está fazendo um carinho em você? Como é que você sente que tem alguma coisa tocando em você? Pela pele. Então, se você não entender, o que acontece? É igual, você já viu? A pessoa diz, eu comecei a orar, comecei a repreender, comecei a profetizar, e um rebuliço aconteceu, parece que está piorando, parece mesmo, está tudo fora do lugar, casamento está fora do lugar, vida financeira está fora do lugar, casal, cabeça para um lado, corpo para o outro, está tudo fora do lugar, Deus começa a colocar no lugar, a vida espiritual está fora do lugar, Deus começa a colocar no seu devido lugar, tudo que está fora do lugar. O que adianta dizer assim, lá, eu falei sexta-feira, no Vale de Osseco tinha tranquilidade, mas estava debaixo de um regime de morte. Paz é diferente de tranquilidade. Lá estava tranquilo, mas estava debaixo de um império de morte. É igual a pessoa que diz assim, não, tá tranquilo, mas o casamento está debaixo de um regime de morte, o financeiro está debaixo de um regime de morte, os negócios estão debaixo de um regime de morte, está tudo morto. E parece que está tranquilo. Então nós precisamos entender. Quando você começa a orar e está tudo fora do lugar, vai começar o rebuliço. E se você não tiver discernimento, você vai parar. E aí vai continuar o quê? Um vale de ossos secos. Nada vai mudar. Como disse, é igualzinho quando Jesus ia repreender o mal. O que ele fazia? Se debatia, jogava no chão, gritava, espumava a boca, se debatia de todas as formas. Quando terminava de fazer todo aquele estardalhaço, saía. Quem está entendendo? Se você não entender isso, todas as vezes que você... eu comecei e parece que está piorando. Então pare. Daqui 20 anos você volta. Para fazer o quê? Para fazer tudo de novo. Que é assim que acontece. Daqui 15 anos, daqui 20 anos, que é o que mais acontece aqui. Um dia, tal, eu estou voltando depois de não sei quanto tempo. É isso aí. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Quanto mais rápido nós entendermos isso, querido, deixa eu dizer uma coisa seríssima para você. Você acha que o mundo vai melhorar? Sim ou não? Coloca uma coisa dentro de você, não vai melhorar. Por isso que você tem que melhorar. Você tem que crescer. Porque não vai melhorar. E aí, nós precisamos, olha o que nós vamos falar hoje, né? Olhe sempre para o alto. Nós precisamos pedir ao Senhor, através das nossas orações, para que Ele nos coloque aquela oração que nós estamos fazendo na igreja sem cessar. Diga assim, Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo no mundo, diga, não me deixe de fora. Diga, Senhor, me coloque na sua agenda. Ele está fazendo. Agora nós precisamos estar na agenda dele. Senhor, eis-me aqui. Deus é o nosso bem maior. É o nosso amor eterno. A nossa força, a nossa alegria, a nossa esperança. E tudo de bom que nós esperamos virá dele. Tudo de bom para o amanhã. Aliás, sem ele não tem amanhã. Não tem amanhã. Então, nós precisamos entender uma coisa. Se você é um religioso, você aparece na igreja de vez em quando, você diz que você medita, se você diz que você acredita em Deus, querido, o povo de Israel viveu a vida inteira assim. Por isso gemeram, padeceram. Não, realmente o Senhor precisa ser o centro da minha vida. Se eu sei que Ele está fazendo coisas no mundo, eu preciso estar conectado a Ele.
senão eu não vou entender, eu não vou discernir. Ele não está parado. Os planos dele estão sendo cumpridos. E nós vamos nos distraindo com tantas coisas e nós não percebemos, não entendemos. Romanos diz assim: diante de mim todo joelho se dobrará. Diga comigo, e toda língua confessará que sou Deus. Então, está chegando esse tempo. Está chegando esse momento. Hoje querem tirar tudo de Deus, mas está chegando esse momento. Mantenha o pensamento nas coisas, diga comigo, do alto, e não nas coisas terrenas. Então, a prosperidade do justo, aparentemente, gera dúvidas acerca da justiça. Por um momento, o salmista, ele achou que tudo ia muito bem para o ímpio. Ele olhava para a vida do ímpio e parecia que Deus não se importava com a injustiça do ímpio. O ímpio está prosperando, crescendo, parecia que era um sinal de bênção para a vida dele. E ele enxergava dessa forma. O interessante é que o salmista quase perdeu a sua fé olhando para a vida do ímpio. E aí, quando ele se voltou para Deus, ele viu o grande engano. Diga comigo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, ele cega, a visão da pessoa é distorcida, e ele passa a olhar com a ótica dele, e não a ótica de Deus, não a ótica do Espírito Santo. Ele vê com a visão natural. E aí, nós precisamos nos lembrar que Deus é justo. Diga comigo, nele não há injustiça. Ele dá tempo, oportunidade para todo mundo. Todo mundo tem o tempo da oportunidade. Aliás, falando do tempo da oportunidade, nós falávamos sobre o tempo da oportunidade, que a janela de oportunidade, ela é aberta continuamente. Sabe o que eu gostaria muito, pessoal? Com o maior temor e com o maior amor por vocês que estão sobre a minha responsabilidade, eu gostaria muito que vocês parassem de assistir um culto como vocês assistiam ou quando vocês eram simplesmente religiosos. Porque o que você acha que é só um culto são direcionamentos e propósitos que Deus está conduzindo a sua igreja. Quando você não entende isso, você vai sair daqui, você participou de um culto, você falou glórias e aleluias, você talvez daqui a pouco, no momento da oração, você vai falar com Deus, você vai adorar a Deus, quando você sai para fora, suas ações são outras. Suas ações é como muitos que vivem uma fé poderosa no domingo e na segunda-feira morreu. Como muitos que na igreja tem um tipo de temor, quando sai para fora é outro. Desapareceu. E o que acontece com esse tipo de gente? Vai perecer igualzinho o ímpio. Igualzinho o ímpio. É justo, mas vai perecer igualzinho o ímpio. Uma palavra, daqui a pouco eu vou ler um versículo para você que nos assusta. O Senhor falando assim, vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo. Vocês foram criados para a eternidade, mas vão cair como qualquer ímpio, por causa das escolhas. Vão cair como qualquer governante, por conta das escolhas. Então, o salmista, ele afirma que Deus é bom para os justos, e a sua experiência pessoal é diferente. Tomado de dúvidas, ele encontra o santuário do Senhor. E aí, amplia a sua visão de tal maneira que ele passa a enxergar além desta vida e renova a sua confiança nele. Depois de se voltar para Deus, ele recebe uma nova percepção. Você simplesmente olhará e verá, diga comigo, o castigo dos ímpios. Você sabe,
Você sabe que hoje, quando nós olhamos para o mundo, para tudo que está acontecendo, parece que está tudo errado, né? E está. Mas ao mesmo tempo está tudo certo. Está tudo dentro do propósito. E está chegando o momento que nós vamos ver isso aqui. O castigo de cada ímpio. O castigo de cada poderoso. O castigo daqueles que zombam de Deus. Aí vem um conselho para nós: não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. O ímpio, ele vive uma vida indiferente à palavra de Deus, sem nenhuma fundamentação e temor. E aí, a vida do ímpio não é uma referência para ninguém. Você sabe de uma coisa? Você sabe quais são as pessoas mais destruídas que eu atendo na igreja ou não? Um ímpio que estava só vivendo a sua vida e curtindo a sua vida. É esse. Você sabe, eu estava meditando ontem, o que a Bíblia fala em Mateus 7, 24? Que quando você está com a casa na areia, o vento sopra, a chuva desce, o vento sopra, combate aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Correto? Sim ou não? É muito interessante isso, porque a questão, o mesmo vento, a Bíblia fala de vento, chuva é bênção. Vento é bênção. Na Bíblia, chuva é bênção. Então, o problema é onde a pessoa está. É onde a pessoa está fundamentada. Porque a mesma chuva que é bênção para um é a destruição para outro. O mesmo vento que assopra trazendo bênçãos para um é o vento que chega e devastando a vida de outros. Então, a questão é aonde eu estou. É onde a minha vida está enraizada. Quem está entendendo, por favor? Aí é que está o ponto. O salmista Asaf, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Quanto a mim, diga comigo, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levo uma vida sem sofrimento e tenho o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam, falam somente maldades, e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Quer dizer, em conjunto com o Deus desse século que cega o entendimento, como eu disse, bispo, quem que o senhor atende? Quais são as pessoas que o senhor atende mais destruídas na igreja? O ímpio que vivia a vida desse jeito. Você escuta, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu viajava para cá, eu viajava para lá, eu curtia, eu faturava milhões. Num lugar escorregadio. Num lugar totalmente escorregadio. Recentemente atendi uma pessoa que o faturamento dele mês era 3 milhões. Hoje ele não tem, está dormindo num colchão no chão. Eu fiquei assustado.
Mas aonde estava na prosperidade? O que estava fazendo na prosperidade? Que tipo de vida estava curtindo na prosperidade? Porque você sabe que a única coisa que compete com Deus é o dinheiro. Por isso que o Senhor diz, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, diga comigo, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Ali veio a clareza, ali veio a revelação. Tu o puseste num caminho escorregadio e o fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos, diga a palavra comigo, de repente. Completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Por que ele estava assim? Por olhar para a vida de quem? Para a vida de quem? Como a vida do ímpio é boa, como ele prospera, como ele é feliz, como ele é saudável. Igualzinho muita gente faz olhando aí, passeando pelo Instagram da vida. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam, diga comigo, os que te abandonam, perecerão. Grave isso. Tem um versículo que diz que os que abandonam o Senhor, o nome é escrito na areia. O que significa? Cada onda que vem, cada vento que sopra, apaga teu nome. O nome desaparece rapidinho. Pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. É igual, eu estava vendo essa semana, talvez alguns viram, tem um cara nas redes sociais que talvez aí há 25 anos, mais ou menos, 30 anos atrás, foi uma das maiores autoridades espirituais do país, um dos maiores líderes que houve no país. Um cara muito sábio, era muito sábio, pelo menos reconhecido assim, e de muita influência, muito poder, escritor, um grande pregador, e aí ele se corrompe, começa a adulterar com a secretária dele e desmoronou. Caiu e nunca mais se levantou. Aí eu vi um post dele essa semana que passou, aquilo me causou um temor gigantesco, porque conhecimento da palavra não falta.
e ele dizendo que ele não tinha, nas redes sociais, ele dizendo que o mês passado tinha cortado 2 contas de luz, ele estava somente com um cartão para comprar comida, se não fosse aquele cartão ele não estava comendo, e ele não tinha R$5. Inclusive uma pessoa que estava falando com ele falou, hoje eu não tenho R$50. E eu ainda olhei para aquilo e falei, puxa vida, quanto conhecimento, quantos livros escritos, né? Quanta coisa, quanta influência teve, quanto poder, foi presidente do Conselho de Pastores do Brasil e desmoronou. Aí você fala, pastor, não, está cheio de empresários, está cheio, é só você olhar e ver quem foram os maiores de 20 anos atrás, você vai ver aqui, você não vai encontrá-los mais. Então, a vida do ímpio é isso aí, é um lugar escorregadio, e de justo que tem vida de ímpio também, conduta de ímpio, é um lugar escorregadio. Hoje você olha, tá, e amanhã desapareceu. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Diga comigo, corrupção significa? Diga comigo, coração. Rupção, ruptura interna, ruptura do caráter da pessoa que pratica o mal. Corrupção, a ruptura do coração. Coração se corrompe. Então, a iniquidade vira a vida da personalidade, a vida da personalidade. A pessoa se torna conquista do mal, vencida e governada pelo pecado. É aí que a corrupção governa. A verdade liberta, mas não a verdade que falamos. Diga comigo, sim a verdade que praticamos. Olha, a verdade é liberta. Não é a verdade que eu falo, é a verdade que eu pratico. Essa liberta. Verdade que você fala é igual o povo do tempo de Jesus, os religiosos. O Senhor falava, vocês falam, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você buscar resposta no ímpio, no mundo, receberá uma resposta de acordo com a cultura, de acordo com as crenças. Se você busca na palavra, você receberá a resposta segundo o reino. E é o que nós precisamos. Por que nós estamos... Quem está firme aí no seu devocional da leitura? Está firme mesmo? Para não, gente. Não para. Não para. Falar nisso, esses dias, o seu Zé Rubens, levanta a mão aí. Seu Zé Rubens humilhou todos nós. Ele falou assim, faz 30 anos que todo ano eu leio a Bíblia inteira. E aí, para assustar e ainda para acabar de arrebentar, ele falou assim, teve um ano que eu li em 15 dias? 15 dias. Falei, meu Deus do céu. 30 anos que eu leio todo ano. Todo ano. Hã? E você começou em janeiro? Meu Deus. Que vergonha. Ele começou em 1º de fevereiro, 1º de janeiro e terminou em 1º de fevereiro. É que eu já estou lendo aqui, ele já está lá na cabeça dele no próximo versículo. Entendeu? Ele está igual o livro de Eli, já está tudo registrado. Pode tirar, preparado. Quando a Bíblia for tirada, está tudo dentro dele já. Vai ter bastante seguidores, seu Zé Rubens. O seu coração vai determinar o seu destino, seus resultados, seu final. Seu coração. Por isso que corrupção, ruptura do coração. Saul, ele não conseguiu vencer seus inimigos internos. Por isso, não conseguiu vencer os inimigos externos. Esse é um problema, gente. É o que nós estamos falando aqui sem cessar. Quem quer governar? Então preste atenção. Eu não ia falar sobre isso, não, eu ia falar sobre isso amanhã.
Vamos pensar aqui. A gente às vezes passa rapidinho sobre a situação, a história de Davi, mas vamos pensar numa coisa. Há estudiosos que dizem que, e há versículos que mostram e confirmam isso, que Davi era um filho bastardo. E a razão pela qual ele não se assentava à mesa com seus irmãos, os irmãos não aceitavam, uma espécie de Jefté. Então, sempre quando nós vemos que quando o profeta foi na casa do pai dele, e ele nem foi convidado, é porque ele não podia se assentar à mesa com eles. Ele não era aceito, ele era rejeitado. E aí, uma vida toda rejeitado, uma vida toda excluído, enquanto eles estavam lá naquelas reuniões de família, sentado à mesa, ele tinha que estar lá no pasto, no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas. Depois, imagine você, aí no momento da guerra, o pai fala assim, pega esse pão aqui, pega esses queijos, vai levar para os teus irmãos que estão lá na guerra. O que ele poderia fazer? Poxa, sentar na mesa com eles eu não posso. Eu não posso estar com eles, não posso estar com vocês sentado à mesa, mas eu tenho que levar pão, eu tenho que levar queijo para eles na guerra. Ali era um gigante interno. O gigante da rejeição. O gigante da mágoa. O gigante para vencer talvez aquele sentimento de injustiça que estava lá dentro dele. Mas ele foi. Ele não questionou. Esse questionamento sou eu que estou fazendo para ilustrar. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. E ele foi levar. Ali, por vencer o gigante, ou os gigantes internos, ele estava vencendo, logo em seguida, o Golias, que era o gigante externo. Quando ele venceu, ele virou um herói. Correto? Sim ou não? Nem tanto. Ele virou um herói, porque todo mundo começou, herói nacional, herói nacional. Ele virou um herói, todo mundo aplaudiu ele até o momento em que começou a tocar uma música. E aí começou todo mundo cantar, e todo mundo, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, virou inimigo, já teve que fugir. Está entendendo ou não? De herói já rebelde. E já teve que fugir. Imagina a guerra interna. Imagina os sentimentos. Poderia ter questionado. Aí Deus dá oportunidade, porque Saul começa a persegui-lo para matar. Deus deu a oportunidade para ele matar, colocou Saul nas mãos deles, e ele disse assim: que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Nunca tocarei no ungido do Senhor. Outro gigante interno sendo vencido. Estava subindo a um nível poderoso para governar externamente. Quem está entendendo? Hoje a pessoa critica a igreja, critica o pastor, critica outra pessoa, critica como se não fosse nada. Emite as suas opiniões que ninguém pediu, faz críticas, Espera aí, isso é um gigante interno, que você não conseguiu vencer ainda. O gigante da crítica. Ou não consegue vencer uma injustiça, a rejeição. Ele me rejeitou, ele não me respeitou, ele me tratou mal, como se fosse, se Davi não tivesse vencido. Nunca, se você não vence os seus gigantes internos, você nunca vai governar coisas grandes externas. Está entendendo ou não? Por isso que a gente descobre, quando ele chega lá, levando o pão e levando o queijo, que o pai pediu, e ele prontamente foi levar para os irmãos, o que ele ganhou de cara? Ganhou de cara o irmão mais velho dele virando e dizendo assim: o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui?
Eu sei da presunção do seu coração, senhor. Você só veio para assistir a guerra. Ele só virou as costas, ele não respondeu. Está vendo quantos gigantes internos nós precisamos vencer? Sim ou não? Sim ou não? Ele poderia ter dito assim: poxa vida, vim aqui trazer pão e queijo para vocês, cara. Pai pediu para eu vir trazer para vocês. Eu não precisava estar aqui. Eu vim. Mas ele não respondeu. Porque aquele não era o inimigo dele estava à frente dele. Era Golias. E vencendo aqueles gigantes internos, ele estava subindo por nível para vencer o gigante externo. Quem está entendendo, por favor? Está vendo quanta coisa precisa ser vencida aí dentro? Coração puro, diga comigo, coração puro. Santidade. Verdade no íntimo. É o que vai determinar a vida que você terá e aonde você vai chegar. Tem nada a ver, bispo. Não, a Bíblia diz que é o seu coração que determina onde você vai chegar. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: acima de todas as coisas guarde o seu, porque dele depende o quê? Toda a sua vida. Depende da sua vida. Por isso que vencer é muito mais uma tarefa externa do que interna. Espera aí, o que está entrando no meu coração? Não vou deixar, não. Não vou deixar. Críticas. Não, falar de mim. Não vou deixar, não vou responder isso. Não vou deixar isso contaminar meu coração. Porque eu preciso que Deus olhe para o meu coração e se agrade do que Ele está vendo. Porque é o meu coração que vai determinar onde eu vou chegar. Diga isso, é o meu coração que vai determinar aonde eu vou chegar. As escolhas que nós fazemos determinam, inclusive, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. As nossas escolhas. Por isso que nós precisamos amar a Deus acima de tudo, porque se nós o amarmos, nada terá poder de nos destruir. Porque o amor a Deus está acima de todas as coisas. E esse era o ponto forte de Davi. Amar o Senhor acima de todos os seus amores. Amar o Senhor, inclusive, acima do seu trono. Amava o Senhor acima das suas riquezas. Tudo pode falhar, mas Deus precisa continuar sendo a parte mais importante do nosso coração. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso grande desafio. O salmista, ele permitiu que a carne dominasse sobre o espírito. Por isso ele desfaleceu. Por quê? Ele perdeu o controle, o domínio, ele parou de governar, porque ele estava olhando para onde? Para o ímpio. Ele estava fazendo comparação com a vida do ímpio. Então, muitos cristãos, ele tem a mesma mentalidade do ímpio. A mesma. Para ouvir a sabedoria, a cultura do mundo, e é onde muitos vão se corrompendo. Por quê? Porque não julgam que a sabedoria que Deus tem, a direção que Deus tem, eu falava uma coisa que está gritando no meu coração. Quarta-feira eu falei sobre isso. Mas está gritando no meu coração. Eu quero me aprofundar cada vez mais nisso. Diga comigo, a Bíblia fala dos dias maus. Então, os dias maus ele vem. Certo? Só que quando você estuda, vamos pensar aqui, por isso que a gente fala do portal da janela de oportunidades. Quando Deus trouxe toda a revelação a José, que ia chegar um tempo muito difícil,
Deus o preparou para esse tempo. Deus deu toda a direção para esse tempo. Quando chegou o dia mau para o mundo, o dia mau não foi mau para ele. O dia mau foi bom para ele. Ele estava preparado. Deus falou a mesma coisa com Noé. E quando chegou os dias maus para a humanidade, Noé e sua família não passou pelo que a humanidade estava passando. Quando Deus falou com Isaac, porque o que acontece conosco hoje? Olha aqui para mim. Vou te dar uma lista de fracassos na Bíblia por buscar comida no lugar errado. Adão fracassou por quê? Diga comigo. Foi comer fora de Deus. Buscou o alimento fora de Deus. O que ele encontrou? Expulso do paraíso. Expulso da abundância. Esaú era herdeiro da primogenitura, era para ser assim, Abraão, Isaque, Esaú, mas se tornou Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque ele na carne, ele desvalorizou, desrespeitou e buscou na carne a sua comida, perdeu a primogenitura. Noemi foi fugir da fome e correr para Moabe, para buscar, porque lá em Moabe, a terra dos ímpios, tinha fartura, então ela correu para lá, encontrou fome, morte e miséria, perdeu a família, porque a família morreu, o marido morreu, os filhos morreram, ela perdeu tudo que tinha e voltou 10 anos depois na miséria. Por quê? Foi buscar onde não devia buscar. Isaac, Abraão, ele atrasou o processo na vida dele, porque ele foi fugir da fome e foi para o Egito. Aí, quando chegou no Egito, ele temeu, porque a Sara era uma mulher bonita, ele temeu. Então ele diz assim, fala que você é minha irmã. Arrumou uma confusão violenta e só atrasou a vida dele. Quando Isaac pensou em fugir para o Egito, o Senhor falou assim, não desça para o Egito, fica onde eu vou te mostrar. Semeia nessa terra e eu vou te abençoar grandissimamente. Colheu 100 vezes mais, enriqueceu assustadoramente. Então, resumo, todas as vezes que você for buscar fora de Deus, você vai encontrar problema. Bispo, eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo. Quem não trabalha, que não coma. O problema é o seguinte, a gente se desvincula, a gente começa a caminhar independente, você começa a caminhar na força do seu braço, e quando você caminha na força do seu braço, é um versículo que eu li na sexta-feira, Deus vai te entregar os seus planos. Se você não alinhar teus planos com os planos de Deus, Deus vai te entregar os seus. E quando Deus te entrega os seus planos, você vai arrumar problema para a tua vida. Por isso que é tão importante nós estarmos ouvindo Deus falar, Senhor, me dê entendimento, Senhor, me dê claro. Eu sempre que nós começamos, pode prestar atenção que tem uma coisa aqui, que a gente pode correr o risco de fazer mecanicamente, mas eu não faço mecanicamente. Todos os dias que eu vou começar uma oração, eu digo, passa do teu sangue sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do entendimento. Porque o pior cego é o cego de entendimento. É ou não é? Esse é o pior cego. Bartimeu era cego visual, querido. Teve a vida transformada. Deixou de ser cego, deixou de ser mendigo, a vida mudou. Mas cego de entendimento, um monte na Bíblia terminou seus dias maus. Esse é o tipo de sabedoria que não vem do céu, mas é terrena, que é a sabedoria do mundo. Não é espiritual, diga comigo, e é demoníaca. Muita sabedoria que muita gente acha que é o máximo por aí, é demoníaca. São sabedorias demoníacas. É só você olhar que tem tanta gente que você fala, pô, mas o fulano é tão... Sabe? Mas é instrumento do diabo,
nada mais do que isso. E por trás de tudo aquilo tem uma ação do diabo. A vida de um cristão, um crente, ela deve ser guiada pela sabedoria de Deus. Por isso que nós também oramos pelo o Espírito de Deus, os 7 Espíritos do Senhor, que dá sabedoria, que dá inteligência, que dá conhecimento. Jesus é a sabedoria de Deus. Por isso que eu preciso olhar para Jesus e não para a sabedoria do mundo. Às vezes, quando você olha de forma grosseira, você fala assim, mas essa coisa de Jesus é atrasada. Nunca foi e nunca será. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria, e tudo se sustenta nele. Tanto que quando o Espírito dele for tirado daqui, o caos impera, domina. Aí o mundo vai conhecer o caos de verdade. Então, adote definitivamente a obediência como um estilo de vida. Assim, olha o que diz o salmista, diga comigo, meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Olha que coisa, o coração azedou de tamanha forma que até os rins sentia. Porque amargura, olhando para onde não deve. Assim, eu embruteci e nada sabia. Diga comigo, era como um animal perante ti. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É assim que o salmista estava agindo, e com certeza era assim que Deus ouvia. Você está como um animal irracional, meu filho. Ele percebeu isso, ele discerniu isso. Por isso que nós precisamos buscar de Deus o discernimento dos tempos. A Bíblia fala sobre isso. Busque discernir os tempos. Busque discernir o que está acontecendo. É como aos homens, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes está determinado o homem morrer? Então, aproveite bem. Você vai morrer uma vez. E aí, chega a eternidade. Não, bicho, não vou reencarnar, não vai. Eu não vou voltar em outra geração? Não, não vai. Não, é quem falou? A Bíblia. A Bíblia, se acredita nela, não paga para ver. Jesus vai voltar, e nós encontramos 300 vezes no Novo Testamento sobre a volta de Jesus. 300 vezes. Não é assustador? Sim ou não? Eu disse ao versículo que eu falei para vocês, vocês são deuses. Diga comigo, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. E aí, o que Deus quer dizer com isso? Você é um representante de Deus. Deus deu poder a Moisés e disse, você será como Deus sobre Faraó. Você será como Deus para o povo. Quer dizer, eu vou falar com você, você vai falar com eles. Vocês são deuses, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Quer dizer, não era para ser assim. Não era para ser assim. Quer dizer, vocês foram criados para a eternidade. E vai cair como qualquer outro homem. Vamos fazer a pergunta aqui, ó. Olha para quem está do teu lado e fala assim, onde você vai passar a eternidade? Pensou agora o outro responder assim, não sei.
Não é uma boa coisa. Não, eu sei aonde eu quero passar a minha eternidade. Por isso que nós precisamos vencer os gigantes internos. Porque, para pensar, quando a gente fala eternidade, as minhas escolhas determinam aonde vou passar a eternidade. Elas estão determinando. As minhas prioridades, as minhas escolhas diariamente, aquilo que está entrando no meu coração. O salmista ele chegou à conclusão de que, seja qual for a porção dos ímpios, a dele era infinitamente melhor. Ele chegou a essa conclusão depois que ele entrou no santuário, quer dizer, depois que ele teve um encontro realmente com Deus no santuário. Diga comigo, 100 anos são 100 anos. Diga, eternidade é para todo sempre. Quer dizer, não tem fim. Não tem fim. Não tem fim, eu preciso parar para pensar nisso. Nós precisamos parar para pensar. Inclusive, como nós vamos terminar os nossos dias. Não é verdade? Como nós vamos terminar? Porque o vigor passa. A juventude passa. Pergunte aí os mais velhos. Só você olhar para os mais velhos. O vigor passa, a juventude passa. Cada dia que passa, nós estamos mais perto. Quem tem o Senhor e anda de verdade com Ele, sabe que em Deus tem tudo porque Ele é tudo. Diga comigo, Deus é tudo. Nele nós encontramos realmente o que nós precisamos. E você precisa acreditar isso além de... Por isso que eu estou pedindo a você, porque é muito fácil você ficar escutando a minha pregação aqui, falar, o bicho está pregando, vai para a Bíblia. Começa a ler todos os dias. Começa a ler. Com entendimento, pedindo a Deus, me dê revelações, me dê entendimento. Separa lá seus 15, 20 minutos todos os dias. Leia seus 3, 4 capítulos por dia. Deus vai te dar revelações poderosas. Nós entendemos o trabalhar de Deus, a forma de Deus trabalhar, né, para ter mais acertos na nossa geração. É a nossa geração, é o nosso tempo. E o que nós estamos fazendo? Estamos cumprindo com o nosso propósito na nossa geração? Ou não? É como disse, como é que você vai construir uma vida poderosa? Você mal profetiza. Quando você começa a profetizar, o rebuliço começa a acontecer, você já começa a fugir, o mal se levanta, você já para porque acha que está piorando. É o que mais acontece. Um monte de problema se levanta. Por que você não está vindo na igreja? Nossa, virou tudo de ponta cabeça, está uma coisa, está um caos, estou tentando resolver. Ué, agora que você tem que se aproximar, agora que você tem que intensificar. E mais, se Deus não criar tendão forte, se Deus não te der musculatura forte, se Deus não colocar dentro de você, não criar pele sensível, você nunca vai ser um exército grande. Você nunca vai suportar. Todo mundo acha que está preparado. Desculpa, não está. É igual quarta-feira, quando eu peguei o rapaz aqui que é forte, que levanta 400, 500 quilos. Eu posso levantar esse peso? Não posso. Ele tem uma estrutura, foi preparado espiritualmente, nós temos uma estrutura. Se eu achar que eu posso carregar o mesmo peso de bênção que uma outra pessoa que vem treinando, exercitando, como é que você cria músculos espirituais? Deixa eu saber. Como? Exercitando. Como é que você cria músculo no corpo? Exercitando. Como é que eu crio músculos espirituais? Exercitando. Então aí eu acho que eu tenho estrutura para suportar o peso da bênção que outro que está exercitando, treinando diariamente, buscando continuamente, eu acho que eu tenho estrutura. Não tenho. Quando Deus colocar, me lesiona. Me arrebenta. E olha lá, hein? Sabe o que eu fico encantado? Estudo de anatomia de um tempo para cá. Como é que o negócio vai certinho? Você vai lá, ó. O que precisa acontecer? Ossos. Segundo, tendão e ligamento. Terceiro, carne e músculos. Como é que está lá isso de 3, 4 mil anos atrás? Como é que tinham essa
Ciência avançada de um tempo para cá. Por isso que eu falo que o livro é mais atual do que você imagina, querido. Como diz os grandes aí, é mais atual do que o jornal de amanhã. Entendeu? Que já sabe o que vai acontecer amanhã. O jornal de amanhã já está na Bíblia. Salmo 37, 34. Põe a sua esperança, diga comigo, no Senhor. E ande com firmeza pelo caminho dele, ele o honrará. E lhe dará terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas, quando voltei a olhar, diga comigo, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Diga comigo, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Um futuro maravilhoso. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. Davi fala para não focar no ímpio, que já é salmo de Davi, porque tudo é fugaz e ilusório. A vida do ímpio é incerta, é como a neblina, a fumaça, e é esquecido. Então ele diz, não olha para ele. Nós fomos chamados para governar, capitanear, diga comigo, ter mente de nação, de governo, de domínio. É Deus que nos prepara para isso. Cada vez que você vai sendo treinado para vencer esses gigantes internos, você está sendo treinado para vencer os externos. É assim que acontece. Se você não consegue vencer uma mágoa, se você não consegue vencer a rejeição, se você não consegue vencer uma ofensa, como é que você vai vencer algo maior? Foi o que Davi venceu. Ofendido, perseguido, rejeitado. Olha como é sério. Acabei de trazer para você aqui, ó. Aí eu não posso sentar na mesa, eu não posso estar junto. E Jefité? Você é filho de uma prostituta, você não vai dar nada do nosso pai, cai fora daqui. Cai fora, você não vai dar nada. O que é do nosso pai, você não tem nem parte, cai fora. Daqui a pouco esses próprios irmãos vieram. Seja o nosso cabeça, o nosso líder. Lembra de José? Os irmãos, quando o pai morreu, os irmãos falaram assim, nós estamos fritos, José vai se vingar. José falou, não, fique em paz. Eu não estou em lugar de Deus. Vocês bem que tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Fiquem em paz, eu vou sustentar vocês. Diga essa palavra, eu vou sustentar vocês. Sabe por quê? Olha que coisa, ele estava tão abençoado, que ele acolheu a família inteira. Quando eu falo de família, eu estou falando de mais de 70, porque não foi contabilizadas as mulheres. Então, senta e tralalá, que ele diz assim, fiquem em paz que eu vou sustentar vocês. Às vezes a gente não quer socorrer um, não é verdade? Não, fica tranquilo, estou no lugar de Deus não. Eu sei da intenção de vocês, eu sei que naquele momento a intenção de vocês foi ruim, mas Deus converteu em bem. Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo o que é governar internamente para governar externamente? Por isso que começa assim, não vou me azedar, não vou ter picada nos rins por causa de amargura, inveja, não. Vou fazer o que Deus aprova para Deus me honrar.
Por isso que profetiza. Quando você profetiza, o negócio começa a virar um rebuliço. Só que aí, no rebuliço, precisa colocar tudo no lugar, porque está tudo fora do lugar. Então tem gente que acaba no rebuliço acontecendo coisas, palavras, sentimentos. Começando pelo casal, fala o que não deve, depois fica mágoa, não vou perdoar o que você falou, não vou perdoar o que aconteceu. Não vai governar. Não vai governar. Sabe por quê? A Bíblia diz que assim como, primeiro você tem que aprender a parar de ouvir que os outros falam de você, porque você também fala dos outros. De quantas pessoas nós já falamos? Quantas pessoas nós já criticamos? Não é verdade? Sim ou não? Então a Bíblia diz assim, não fica escutando que os outros falou de você, porque também você falou dos outros. Só que com a gente geralmente é uma medida diferente, né? Com a gente põe um óculos bem cor-de-rosa, bem colorido, tranquilo. Aí para o erro dos outros a gente coloca um de grau. De preferência pega até uma lupona assim, para aumentar. O seu é grande, o que você fez é grande. Não, o que eu fiz não é tão grande assim. Né? Porque eu não tive a intenção. O outro, a intenção foi terrível. Quem está entendendo? Só que quem julga intenções e motivações é Deus. Deus é quem sabe qual é a intenção e a motivação que tinha. Por isso que Deus está trabalhando para que nós sejamos. Porque se Deus promover um amargurado, o que vai acontecer? Se Deus promover um invejoso, o que vai acontecer? Se Deus promover um vingativo, o que vai acontecer? Bicho, não é a palavra que eu queria ouvir. Ué, mas quem gosta de viver enganado é assim mesmo. Por isso que a palavra é exortação. Ela edifica, ela exorta. Eu não gostei. São essas palavras que nos faz crescer. São essas palavras que nos faz crescer. São essas palavras que confronta, que penetra na divisa da alma e espírito, entre juntas e medulas, separa o menino do homem. Menino não pode lidar com coisas de homem. Está entendendo ou não? O que nós vamos alimentar? É o Espírito de Deus que vai nos governar? Porque eu quero essa unção de governo, estou trazendo nem Jesus, estou trazendo homens que possuíam o Espírito. José, Davi, Jefté, e aí vai. Estou trazendo homens para nos confrontar. Espera aí, mas o senhor não sabe o que eu passei? Uai, quem não passou por algo difícil nessa vida? Não é verdade? Quem não passou por algo difícil nessa vida? E superou, venceu. Aquilo foi uma plataforma para um salto na vida, para crescer, para evoluir, para melhorar. Porque cada coisa que nós passamos, é como eu disse aqui, como eu disse esses dias de alguém que disse aqui, que eu fiquei assim, aquilo foi muito forte para mim. Deixa eu falar uma coisa. Aqui na igreja nós temos uma prática. Olha aqui para mim. Nós temos uma prática. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você entender isso, muita coisa vai mudar para você. Nós temos uma prática. A prática de semear e abençoar a vida de pessoas. E geralmente nós não falamos quem é que fez. Geralmente nós não falamos. Mas a direção é assim. Você recebeu, separa o seu dízimo, separa a sua oferta e abençoa a vida de outro. Não pare em você. Faz a corrente girar. Porque isso vai trazer para a sua vida. Ontem meu filho estava compartilhando algo comigo, que ele estava saindo
de um lugar, um senhor o abordou para vender a ele, se não me engano, pão de queijo, né, filho? E ele virou e disse assim para aquele senhor, ele falou, o que eu tiver na carteira aqui eu vou dar para o senhor. Ok? Ele tirou, ele tinha R$40. Ele disse, eu estou dando esses R$40 ao senhor, não quero o seu pão de queijo, só que o senhor vai fazer o seguinte com esse pão de queijo, esse pão de queijo está pago. O senhor vai pegar esse pão de queijo e vai abençoar a vida de alguém com ele. Que ele já está pago. Eu paguei por ele. E o senhor vai abençoar a vida de outra pessoa com esse pão de queijo. O homem olhou para ele, encheu o olho de lágrimas e falou assim, você é profeta, né? Aí ele diz, mais ou menos isso. Se aquele senhor fizer isso, se aquele senhor não crescer os olhos e disser assim, é meu, eu já ganhei esse, eu vou vender o resto. Aquele senhor ele não tem noção do que ele vai fazer para a vida dele. Eu sempre falo que quando vem para você, o que acontece com muita gente, mas bicho, por que a corrente não aumenta? Porque tem gente que chega nela e para. Ela não manda para frente, ela não semeia, ela não é generosa. Então, eu estava dizendo de alguém que disse assim, e eu gostei muito da colocação dela, passando por um processo difícil financeiro, Deus tem usado pessoas com alto nível de generosidade para abençoá-la. E ela usou esse termo. Quando eu sair dessa situação, eu nunca mais serei a mesma. Porque eu não era generosa. Eu não era uma pessoa generosa. Mas a partir de agora, eu vou me tornar uma pessoa extremamente generosa. Aprendeu, não aprendeu? Está tirando uma lição poderosa disso, não está? O problema é a gente passar por inúmeras situações e nunca tirar uma lição dela. Esse é o problema. Nunca vai para o estágio da frente, nunca vai para o nível da frente, para o próximo nível. Nunca. Por quê? Porque não aprende, porque não muda. Eu já falei para alguns, eu falei, sabe por que você é abençoado e a benção que você recebe nunca vai para frente? Porque você é como o mar morto, para em você. Não flui, não jorra. É meu, e aí se acabar? Você é egoísta, sua mente não é de governo. Essa é uma mentalidade de escassez. É como se a fonte vai secar. Olha para quem está do teu lado e diga assim, a fonte nunca seca. Diga assim, Jesus é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável, essa fonte nunca seca, gente. Quando eu ia buscar o alimento em Faraó, Faraó dizia assim, vá a José. Vá a José. Sabe que José é Jesus. Vá a Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Toda provisão está em Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, jorrarão rios de água viva. É o que eu disse essa semana. Mas por que não jorra rio de água viva? Porque eu não creio como diz as Escrituras. Se eu crescer, estava jorrando. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com orgulhosos. Deus se opõe a um coração crítico, pedante, que é aquele que ele é o que sabe, ele é o que Deus se opõe a ele. Deus se opõe aos orgulhosos. Qual é o problema do orgulhoso, gente?
Diga assim: Deus, mas concede graça aos humildes. Muitos cobram de Deus, mas não dão condições a Ele para agir. Acabando de citar exemplos a você. Deus, Ele mexe com as circunstâncias quando a palavra não é o bastante. Ele mexe com as circunstâncias. Isso que eu estou falando aqui para você, por que meu filho fez isso? Porque ele aprendeu isso. Ele aprendeu. E hoje, isso faz parte da vida dele. Quando nós aprendemos, peraí, como é que esse homem virou para ele e falou assim: você é profeta do Senhor, né? Por quê? Porque na cabeça daquele homem, só alguém dirigido por Deus tem essa atitude. Não é verdade? Porque geralmente as pessoas viram e fazem o quê? Não, agora não. Não, agora não. Ou se não, peraí, deixa eu ver se eu tenho uma moeda. Então. Mas só para tirar da frente, não é? Mas ele parou, ele conversou, ele falou: eu vou ver o que eu tenho, não sei o que eu tenho na carteira, mas o que eu tiver, eu vou abençoar o Senhor. Só que com uma condição: eu não quero o teu pão de queijo, esse pão de queijo está pago, e você vai abençoar a vida de outra pessoa com ele. Se esse homem entendeu e se esse homem fez, não é verdade? Ele está plantando na vida de outro. E tudo que a gente planta, nós plantamos, nós colhemos. Sempre ensinei: seja um dizimista, seja um ofertante, e abençoe a vida das pessoas. Esse é o segredo. Às vezes, tem situações que a gente acha que quem se opõe aos orgulhosos? Então, tem situações que a gente acha que as circunstâncias, é Deus batendo a mão no peito e dizendo assim: para aqui, estou te parando, você não pode passar daqui, porque do jeito que está, você vai se arrebentar. Então, Deus precisa nos parar. Tem coisas, presta atenção, quando Balaão, profeta do Senhor lá, estava indo fazer o que não devia, Deus colocou um anjo na frente da mula, porque ele não via nada. Deus não via, ele não via nada, mas a mula viu, para não deixar ele passar, porque se ele tivesse passado, ele estava morto. Ele teria morrido. Queria fazer o que Deus mandou ele não fazer. Então tem coisas que Deus nos barra. E para o nosso bem. A gente não diz assim, a porta que Deus abre e a que Ele fecha. Então, graças a Deus que Ele fecha algumas portas que é para o nosso bem. É para o nosso bem. E se Ele não fechar, a gente vai se arrebentar. É a misericórdia dEle sobre nós. Está entendendo? Senão, nós estamos mortos. Porque não estamos prontos, não estamos preparados. Humildade tem favor, humilde tem favor. Quanto mais nos quebrantamos para Deus, mais temos o favor de Deus sobre nós. O Senhor, Ele tem buscado pessoas com caráter forte para suportar o peso da bênção. É isso que Ele está procurando. Homens e mulheres fortes. Por quê? Porque a bênção, títulos, dinheiro, nome, status, pesam. Tudo isso pesa. Se a pessoa não tem caráter forte, a bênção destrói, porque ele não tem músculos espirituais para suportar. Fica arrogante, fica orgulhoso, independente de Deus, acha que tudo pode, não usa a prosperidade com propósito, não honra a Deus. Queridos, vai no princípio. Foste fiel no pouco, no muito. Se uma pessoa não honra no pouco, não vai honrar no muito. Se uma pessoa não honra onde está, não vai honrar num nível superior.
Por que nós pedimos para você ler a Bíblia? Disse a semana passada, porque a mesma Bíblia que tinha o sacerdote era dada ao rei. Sabia? O rei tinha que ler, tinha que ter um exemplar, porque senão ele ia fazer besteira. Ele tinha que ter um exemplar com ele. Quem quer governar? Tem que ter um exemplar com você. Tem que estar aí acompanhando, porque você quer governar. O Senhor, Ele permite processos difíceis, dolorosos, para trabalhar o nosso caráter. A humildade de uma pessoa é testada no sucesso. Quantas pessoas que Deus honra e Ele não tem estrutura para lidar com aquilo? E é onde começa a arrebentar os ligamentos. Ligamento sabe que dá conexão, né? Sim ou não? Sim ou não? Então, conexão, vamos trazer aqui, ó, Deus coloca as pessoas certas, Deus coloca as conexões certas, vai, uma pessoa não tem estrutura, então Deus começa a arrebentar esses ligamentos. Eu gosto do texto, como li sexta-feira na tradução, diz assim, ó, os ossos se encaixavam, diga comigo, se encaixavam. Quer dizer, tudo que estava fora do lugar ia se encaixando. Ia se encaixando. Tudo se encaixava. Olha que coisa incrível. Por isso que você nunca pode parar de profetizar. Nunca. Porque enquanto você está... O profeta diz, enquanto ele profetizava, estava acontecendo o processo. Não parou só nos ossos, não parou só nos tendões, não parou só nos músculos. Imagina se cria carne e ele para de profetizar. Carne sem pele, meu filho, Jesus vai apodrecer rapidinho. E você não vai suportar a dor. Tem que ter pele. E corpo sem vida, sem o espírito que põe de pé, também não vai resolver. Quer dizer, tem casamento, mas não tem vida, está um cemitério. Tem negócio, tem uma empresa, mas não tem vida, está morto, está no chão. Não, tem que ter vida. Profetizando. Eu não paro de profetizar. E o rebuliço está acontecendo, e está se formando, coisas se encaixando, e está criando o que não existia. Eu continuo profetizando. Eu não paro. Amém? E não importa quanto a gente cresce, tá? A Bíblia fala de Belsassar, que era o rei da Babilônia. Gigantesco, poderoso. Zombou de Deus, os seus comportamentos foram de zombaria, e um dia ele estava num lugar, Deus tinha abençoado, colocado numa posição de honra, e aí ele zomba de Deus. E o que acontece? É aquela mãozinha que aparece e diz assim, ó, Mene, mene, tekel, parsim. Quer dizer, foste pesado na balança e achado em falta. Passou o teu tempo. Vamos usar aquela expressão? Diga assim, Deus tem uma balança. Isso me dá um calafrio. Deus tem uma balança. Deus tem uma balança. Nunca confunda, porque às vezes as coisas a hora que chegou a medida, que é a medida, a Bíblia diz que ele tem uma medida, que é a medida da tolerância. Quando chega a medida, por isso ele enviou a mão e escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os seus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Quer dizer, você vai perder o teu reino. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Sabe o que é lindo
nisso aqui. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. Enquanto Belsassar foi morto, Daniel estava sendo promovido. Prestou atenção? Sim ou não? Sim ou não? Enquanto Belsassar foi pesado da balança, chegou o fim dele, Daniel estava sendo promovido. Isso para mim é poderoso. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Sabe, olha para a direção certa. Olha para o Senhor. Uma pessoa zomba de Deus quando desonra a casa dele, quando desonra a palavra dele, quando desonra uma liderança espiritual, o lugar que ela é abençoada, a confiança depositada nela. Primeiro Samuel 26:11 diz: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra um ungido do Senhor. O que eu disse de Davi. Com todos os motivos e razões para poder tocar, o seu temor não deixava. Nós não podemos ser cegos, surdos e ignorantes por opção, por rejeitar a verdade, o conhecimento. Ignorância é uma escolha. Diga comigo, ignorância é uma escolha. Leia aqui, por gentileza. Diga: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Diga: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, muitas pessoas estão com a vida destruída, não é por falta de direção da palavra, de ensino, mas por falta de uma atitude sábia. É de escolher dizer: não, eu não vou ignorar. Eu vou tratar com seriedade. Tem gente... não, bicho, está tudo em paz debaixo do regime de morte. Não, bicho, está tudo tranquilo, mas está debaixo do império da morte. A gente olha, estuda, olha para a palavra, e tem aqueles que dizem assim: eu acho que não é bem assim. Esse é justamente o problema, porque o dia que você achar que a palavra é assim, ela vai se cumprir na sua vida. Enquanto você achar que não é bem assim, nem a parte boa se cumpre. Porque ela está se cumprindo. O tempo todo ela está se cumprindo. Querido, se Deus não estiver em tudo, o fim será frustração, infelicidade. Falar do futuro sem Deus é tolice. É tolice. A pior miséria e a mais terrível das mortes é espiritual. Essa é a pior de todas. A construção do ímpio é na areia. Nada se sustenta por muito tempo. Agora, não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que você quer para a sua. O ímpio não tem certeza de nada, porque a confiança dele está em coisas falíveis.
O Deus dele é o dinheiro, a ganância, o status. Veio para dar prazer à carne, as coisas passageiras e vazias. O ímpio não tem um nome no livro da vida, não tem certeza de onde vai passar a eternidade, morre de medo da morte, porque não tem esperança. Não, você não foi chamado para ser um ímpio, viver vida de ímpio. O justo tem esperança e total segurança no hoje, no amanhã e na eternidade, porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. A Bíblia diz que o jovem rico tinha tudo, inclusive religião, mas não tinha salvação. Todo mundo conhece a história do jovem rico. Nitidamente ele temia a morte. Ele foi criado na religião, conhecia os 10 mandamentos, fez da riqueza o Deus dele e não tinha salvação. Aí ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ezequiel diz assim: digo-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que ele se desvie dos seus caminhos e viva. Voltem-se dos seus maus caminhos. O Senhor não quer a condenação do ímpio, mas se este não se converter a Jesus, não há salvação. Só que presta atenção, vou falar com amor a você. Tem muito justo dentro da igreja com atitude ímpio. Não seja um justo com atitude ímpio. Você vai perder tudo. Seja um justo com atitude justa. Ame a Deus. Tudo que você precisa está no seu relacionamento com Jesus. Profundo, verdadeiro. Não ame só o que Ele pode fazer por você. Isso é consequência de um relacionamento. Assim como nenhum de nós queremos nenhum tipo de relacionamento por interesse, Deus não quer. Deus quer amor verdadeiro, sincero. Há 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o céu e o inferno, o caminho estreito e o caminho largo. E as escolhas que nós estamos fazendo nessa vida determinam o caminho que estamos trilhando, para onde nós vamos. Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dinheiro, poder, fama, honra, nada disso é pecado. Podemos ter, desde que não nos tenha, desde que seja para honrar o Senhor. A Bíblia diz que nós não somos daqui, aqui não é a nossa pátria. Nós estamos de passagem. Portanto, não podemos nos iludir com construções na areia. Nossa vida precisa ser construída na rocha, que é Jesus. Gálatas diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Meu Deus, diga comigo: sem Deus não há final feliz. Coloca isso dentro de você. Sem Deus não há final feliz.
Nós aprendemos em João 15, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Feche os seus olhos. Você pode falar com Deus agora, com a sinceridade do seu coração. Você pode falar com Deus agora com toda a verdade e dizer a Deus: eu quero um relacionamento com o Senhor. Eu quero um encontro de verdade com o Senhor. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Dos ímpios vem coisas ímpias, mas do justo sai coisas justas. Quanto você tem de sede de Deus? Quanto você tem sede de Deus? Talvez até hoje você quis servir dois senhores. Você serve a Deus e também serve a Mamon. Está na hora de fazer uma escolha de verdade. Qual é o Senhor da sua vida? E saiba que o Senhor da sua vida, se você escolhe Jesus, a Bíblia diz que minha é a prata, meu é o ouro. Não é de Mamon, é do Senhor. Mamon é só um Deus, viu? Inclusive não é o dinheiro, é um Deus que usa o dinheiro. Rasga o teu coração e diga a Deus: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero o Espírito certo dentro de mim. Eu quero, Senhor, um coração sensível, Senhor. Um coração sensível à tua voz. Eu quero um espírito quebrantado, Senhor. Se você for corajoso, diga a Deus: me dê um coração novo, Senhor. Me dê um coração novo, coração sensível à tua voz. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo. Eu quero discernir o Senhor falando comigo como o Senhor falava. Como o Senhor, revelações o Senhor deu a José, a Daniel. Como o Senhor falava com o próprio Davi. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Diga isso a Ele. Diga. Talvez você está aí, você está na igreja, você é um evangélico, mas você está morto. Você está morto. Talvez você tenha um casamento, mas ele está morto. Não tem vida aí. Talvez você até tenha um negócio, mas está morto também. O Espírito precisa entrar aí e levantar tudo. O Espírito precisa levantar, entrar e levantar, mas ele precisa ser invocado. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha casa, entra no meu casamento, entra, Senhor. E rasga o coração, não esconda o que Ele já sabe. 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 Fala. Diga: Deus, eu preciso de vida. Deus, eu preciso do Teu Espírito. Deus, eu preciso da Tua unção sobre mim. Deus, eu preciso do Teu Espírito na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Deus, eu preciso do Senhor.
Diga, clame, peça socorro, invoque a Ele e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero olhar para a vida do ímpio, eu não quero olhar para o mundo, eu não quero olhar para o que acontece lá fora. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso. O mundo estava um caos. O mundo estava um caos. E José estava governando. É ano de governo. A terra estava um caos. E Noé estava com a sua família em paz. O mundo estava em escassez. E Deus honrando Isaac, a sua casa. Não, tem um lugar de separação. Existe um lugar de separação para o justo. Diga a Deus: eu quero, Senhor. Eu preciso do teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu preciso de vida. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor. Eu profetizo sobre o teu povo. Eu profetizo: o Espírito Santo vai. Espírito Santo entra. Espírito Santo traz vida. Espírito Santo vai colocando de pé esse exército. Coloca, Espírito Santo. Entra. Assopra, Espírito Santo, levando a tristeza, o desânimo, a frieza. Assopra, Espírito Santo, levantando, erguendo. Assopra, Espírito Santo. Assopra, Espírito Santo. Assopra sobre a tua igreja. Assopra sobre as vidas que aqui estão. Assopre sobre a vida daquele que esfriou, aquele que perdeu o ânimo, que perdeu o primeiro amor. Assopre, Senhor. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba a vida. Diga a Deus: eu preciso. Diga a Deus: eu preciso. Senhor, coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca. Entra na minha vida com toda a tua força. Entra na minha vida, entra no meu casamento, entra na minha casa, entra na minha família. Entra, Espírito Santo. Entra. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Receba a vida, igreja. Receba a vida, igreja. Receba a vida, igreja. Receba a vida. Receba a vida. Receba. Não é para você ser governado, é para você governar. Deus tem unção de governo para nós. Deus tem unção de governo para você. Deus tem unção de governo para você. Não é para você ser governado, é para você governar. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre o teu casamento. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que tudo comece a se encaixar. Eu profetizo que se formem os tendões, os ligamentos. Eu profetizo que se forme a carne, os músculos. Eu profetizo que se forme a pele sensível, que te protege, em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero a mesma fé. Não, eu não quero ser o mesmo. Eu não quero a mesma vida. Aleluia. Essa oração é sua, não é minha. É você que invoca o Senhor. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Invoque a Ele. Esqueça que tem alguém do teu lado.
E só diga a Deus: eu preciso do Senhor. Eu não quero olhar para fora, eu quero olhar para o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu necessito. Ele é o pão da vida, Ele é a água que você precisa, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Diga isso a Ele: o Senhor é tudo que eu preciso, e eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero um espírito novo, eu quero um espírito vivo. Não se confunda. Talvez está tranquilo, está tudo tranquilo, mas está lá como o vale de ossos secos, debaixo de um regime de morte. Está tudo tranquilo, mas o governo é de morte, o regime é de morte. Está tudo morto. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba o Espírito, receba a unção, receba. Aleluia. Vai, Espírito Santo, encha a tua igreja, 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 Senhor, encha a tua igreja, encha a tua igreja, Senhor. Oh, remachuri canta, labachuri anda, labachuri canta lais. Ribachuri anda, labachuri canta, labachuri anda lais. Oh, ribachuri anda, labachuri canta, labachuri anda. Encha a tua igreja, Senhor. Eu profetizo uma igreja viva. Eu profetizo um povo vivo, cheios da tua unção, Senhor, cheios do teu Espírito. Um povo que tem unção de governo, que governa, meu Pai, as suas emoções, que governa sobre o espírito da rejeição. Governe sobre o espírito da rejeição, governe sobre o espírito do desprezo, governe sobre o espírito da mágoa, governe. Não é para você ser governado por esses sentimentos. Governe, governe. É governando dentro que você vai governar fora. Vai, Espírito Santo, troca corações, restaura, entra nesse exército, Senhor, que se encaixe tudo que precisa se encaixar. Cria na tua igreja hoje, forma tendões fortes, forma a carne e uma musculatura forte, que tem estrutura para suportar todo o peso da bênção que o Senhor quer derramar sobre eles. Faz crescer uma pele sensível, que traz proteção e sensibilidade. Faz crescer, Senhor. Faz crescer, Senhor. Talvez em muitos só tem carne, e carne dói, carne está exposta. Mas cria agora, Espírito, forma a pele, que traz proteção e sensibilidade ao toque do Senhor. Entra, Espírito Santo, e levanta vidas aqui hoje. Cura destinos, Espírito Santo. Cura, cura. Aleluia. Receba o Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, receba a presença
Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito, assopra. Vai, Espírito, assopra. Vai, Espírito, assopra. Vai, Espírito. Aleluia. Receba a presença dele. Eu te abençoo, igreja. Receba a vida. Receba a unção. Receba poder. Receba o Espírito Santo. Receba. Pisa lá. Santo, santo, santo és o Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor. Santo. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.